em nome de toda a classe farmacêutica, à sua disposição de vir aqui falar sobre a saúde do nosso Estado e do âmbito farmacêutico. Só informar que todos os candidatos foram convidados a comparecer e somente o professor Tarcísio se dispôs a vir aqui democraticamente falar das suas propostas para a área de saúde e para o âmbito farmacêutico. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa jornalista, a Patrícia, que vai fazer um breve resumo da vida do candidato. Muito boa tarde. A gente vai fazer a comunicação do CRF-RJ vai fazer um pequeno histórico do professor Tarcísio Mota de Carvalho, que é candidato ao governo do Rio pelo PSOL. Nasceu em 1975 no município de Petrópolis, mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense e professor de um dos colégios mais tradicionais do país, o Colégio Dom Pedro II, que é o único colégio, a única instituição de ensino consagrada na nossa Constituição de 1988. Ele iniciou sua vida política como militante da Pastoral da Juventude e ocupou cargos importantes no Sindicato Estadual dos Profissionais em Educação. O professor Tarcísio Mota de Carvalho participou da fundação do partido PSOL, que ele integra hoje, e é por esse partido, representando esse partido, que ele é candidato ao governo do Rio de Janeiro, candidato ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Volta a palavra ao presidente do CRF-RJ, Marcos Átila. Nesse momento, eu vou passar a palavra ao candidato para que exponha suas ideias, suas propostas. Obrigado. Queria agradecer muito ao convite do CRF-RJ, agradecer muito aqui ao convite e a presença de todos e todas. É sempre muito bom para nós, para a nossa candidatura, estar em espaços de diálogo com quem tem vivido e tem pensado a questão das políticas públicas em cada um dos setores. Nós fomos chamados a diversos debates ao longo dessa campanha, diversas instituições, sindicatos, associações, conselhos, e fizemos o esforço de estar em cada um deles. Queria desde já me desculpando por não ter conseguido comparecer no final de semana passada, na semana passada. Estava num processo de elaboração e de preparação para os debates da Record e da Globo que aconteceram na sexta e na terça-feira. Isso complicou um pouquinho a nossa agenda, que era uma agenda que eu gostaria, inclusive, de agradecer a possibilidade da remarcação para esta data aqui. Bom, estamos aí diante de uma eleição, de um processo eleitoral, onde o Rio de Janeiro vinha de 20 anos de um governo que implantou um modelo de desenvolvimento que é um modelo de desenvolvimento que adoece, que gera doença, que promove muito pouco a saúde. Porque é um modelo de desenvolvimento que construiu um estado do Rio de Janeiro caro, autoritário, poluído, engarrafado, onde educação, saúde e segurança são direitos para muito poucos, onde cultura sequer é uma política estratégica do próprio Estado, onde, na verdade, você tem um governo que sempre privilegiou o lucro e os interesses de um pequeno grupo de grandes empresários e não os direitos básicos da população. Um Estado que, especialmente nos últimos 8 anos, subordinou a vida ao lucro, privatizando e construindo lógicas privatizantes nas políticas públicas mais importantes que deveriam garantir direitos para a população do Rio de Janeiro. Assim por exemplo, na questão da educação, quando uma lógica mercadológica... Uma lógica de pensar escola como fábrica, aluno como mercadoria, numa perspectiva meritocrática muito rasa e que impõe ao conjunto dos profissionais da educação uma padronização das suas atividades, com provas que padronizadas, portanto, acabam encarcerando a educação numa lógica muito pouco democrática e criativa. Assim na perspectiva quando decidem, por exemplo, a questão dos transportes no Rio de Janeiro, sem consultar a sociedade civil, sem respeitar os planos diretores que nós temos, sem promover a discussão, por exemplo, do plano diretor de transportes urbanos. Assim na política de segurança, também decidida muitas vezes nos gabinetes e palácios a partir de lógica empresarial, onde vai instalar determinada presença
maior da polícia a partir daquilo que interessa a incorporação ao mercado e não a garantia de direitos para o conjunto da população. E assim é na política de saúde, né? Portanto, eu acho que, antes de falar especificamente de saúde e da questão da assistência farmacêutica, eu queria estar falando um pouquinho disso. Há uma lógica política por trás do que como os últimos 8 anos, especialmente o governo do Rio, tem sido governado, que é esta lógica onde o lucro está acima da vida. E nós queremos inverter isso. E nós achamos que das 4 candidaturas que a grande mídia escolheu como principais, nenhuma delas representa essa possibilidade de mudança real neste quadro, neste modelo de desenvolvimento. Até porque essas 4 candidaturas, que as pesquisas ainda dizem que estão na frente, mas a gente está achando pelas ruas hoje que isso não é mais realidade, fizeram parte desse mesmo modelo de desenvolvimento, seja como base parlamentar, seja como elaboração dessa lógica onde o lucro está acima da vida. Especificamente sobre saúde, então, né, tentando depois abrindo para qualquer pergunta que queiram fazer sobre outros temas. Nosso entendimento é que, do ponto de vista da saúde, a nossa estratégia seria sempre recuperar o debate da formulação e implantação do Sistema Único de Saúde, do SUS. E de que isso significa, inclusive, pensar a política de saúde como promoção, prevenção e assistência, e não apenas na ponta da questão da assistência, como normalmente o debate político acaba sendo feito. Por isso, no nosso entendimento, políticas públicas que promovam a saúde, como políticas públicas de acesso à água e ao saneamento, como políticas públicas que discutam a questão da alimentação e do combate aos agrotóxicos, e, portanto, de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, agricultura orgânica, agroecologia, são também políticas que a gente está pensando do ponto de vista da questão da promoção da saúde. Por isso a gente insiste em que o Estado deve assumir o seu papel, né, enquanto aquele que vai garantir a questão da média complexidade, que vai garantir os hospitais regionais a partir dos consórcios metropolitanos e dos consórcios de municípios, mas também deve, né, e pode, pelos recursos financeiros que tem, dar assistência técnica e financeira para que os municípios implementem suas políticas de atenção primária, portanto, que implementem a lógica da saúde da família, que implementem a lógica de uma questão da prevenção e da promoção e da assistência da saúde a partir disso, que era o debate da reforma sanitária dos anos 80, e que a gente tem no Brasil, na verdade, um processo de sucateamento disso e nunca a implementação completa da questão do SUS. Portanto, para nós, esse é um elemento fundamental. Isto significa, né, qual é a consequência prática? Parar o processo atual de privatização da saúde do Rio de Janeiro. É possível, é preciso e necessário parar o processo de transferência de recursos públicos para empresas privadas através das OSs. Significa fechar todos os equipamentos de saúde que hoje estão administrados com OS? É claro que não, mas significa não fazer nenhuma OS mais e fazer o processo de transição desse modelo que está baseado nessa transferência de recurso público para as empresas privadas, para uma recuperação da capacidade de planejamento, controle e oferta de saúde pública como direito pelo próprio Estado. Isso significa, portanto, que à medida em que você para o processo de privatização, tem que fazer a política pública completa, que é a questão de realizar os concursos públicos, realizar e implantar os planos de carreira, valorizar os múltiplos profissionais da área da saúde, né, em discussão, inclusive, com os sindicatos, associações, conselhos dos profissionais dessa área, no sentido de todas as áreas da saúde, no sentido de ouvir as reivindicações e atendê-las num caminho, num processo sempre negocial, aberto, transparente, público, entendendo que a valorização é um caminho fundamental para atender ao conjunto da população, né, a partir do serviço público. Então, parar o processo de privatização, dar assistência técnica e financeira aos municípios para a implantação da atenção primária, garantir a questão dos consórcios metropolitanos, realização de concurso público e valorização, inclusive implementação do plano de carreira. De onde viria o dinheiro para isso tudo? Nós entendemos que o Estado do Rio de Janeiro hoje tem recursos, mas eles estão presos com determinadas opções políticas. Por exemplo, nós temos uma dívida pública no Estado do Rio de Janeiro muito grande. Cada cidadão hoje no Rio de Janeiro que nasce, já nasce devendo R$5 mil. Essa é a conta da divisão da dívida pública do Estado pelo número de habitantes. A dívida do Estado, não estou falando da dívida externa, da dívida nacional.
né? Ou seja, o orçamento do Estado do Rio de Janeiro hoje, ele está em torno de 80 bilhões de reais anuais, e a dívida pública do Estado do Rio já está batendo na casa dos 100 bilhões de reais. É preciso fazer o quê? Uma auditoria nesta dívida, porque há muitos contratos que estão ilegais, que têm várias ilegalidades, de juros em cima de juros que foram pensados de um ponto de vista anterior à lógica como a gente tem hoje, que aí agora eles são extorsivos, eles na verdade prejudicam a população. E portanto a nossa lógica, uma das premissas é menos juros, mais direitos. Os gastos, os serviços da dívida, é a mesma papo da questão da dívida do ponto de vista nacional. Hoje o Estado do Rio de Janeiro já retira do seu orçamento uma parcela maior para gastar com o serviço e os juros da dívida do que para gastar em educação e saúde do seu próprio governo. O pagamento da dívida hoje, ela é o terceiro gasto no Estado do Rio de Janeiro. O primeiro é aquilo que o Estado transfere aos municípios, o segundo é o gasto com previdência e o terceiro é os juros. E está acima, portanto, com o gasto que o Estado tem em educação, saúde e segurança. Isso é um absurdo, isso é algo que precisa acabar completamente. Ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar com uma lógica de justiça fiscal para parar com esse processo que o Estado do Rio de Janeiro é um Robin Hood às avessas. Ou seja, o Estado do Rio de Janeiro está baseado numa lógica de que os impostos que são cobrados sobre o conjunto da população, ICMS, são muito mais importantes do que as lógicas dos impostos que são mais progressivos. E, por outro lado, todo o processo de isenção fiscal é dirigido para grandes empresas, para aquelas empresas que já têm muito dinheiro e não para o pequeno empreendedor, para o pequeno produtor, para a economia criativa ou para a economia com baixo impacto socioambiental. Portanto, da onde vem o dinheiro para tudo isso que a gente está falando? De um lado, da auditoria da dívida pública do Estado e, de outro lado, de uma lógica de justiça fiscal, que qualquer processo de isenção ou incentivo fiscal parta do princípio daquilo que gera emprego, renda e garante direitos e não apenas o lucro dessas mesmas empresas. Portanto, isso tudo tem relação com a discussão da saúde, exatamente, porque a gente diz que precisa aumentar e muito os recursos da saúde. Só para vocês terem uma ideia, ainda falando de saúde, o Estado do Rio de Janeiro, em 2013, gastou do seu orçamento 7,1% em saúde, enquanto a Constituição manda gastar 12%. Por que eles fazem isso? Eles, na verdade, fazem manobras contábeis para chegar aos 12%, incluindo gastos que não são gastos com a lógica da saúde propriamente dita. A gente precisa parar com isso, dar transparência e elevar os gastos públicos em saúde à medida em que você diminui os gastos com os juros das dívidas e com o processo de isenção fiscal que privilegia o lucro e não a vida. Portanto, para nós, esse é o elemento central. Do ponto de vista mais específico da questão da assistência farmacêutica, para nós, o debate, portanto, aqui mais específico para vocês, e aí assim, eu tenho dito que o bom candidato é aquele que ouve, né? Assim como a gente fala para o professor, que o professor não é aquele que tudo sabe, mas aquele que de repente aprende, eu venho aqui também para isso, para aprender, né? Como candidato que também aprende. O que a gente entende é que a assistência farmacêutica ela é um elemento central na própria Constituição da ideia do SUS universal, público, gratuito e que garanta o direito à saúde a todos e todas. Nesse sentido, a gente precisa revitalizar a questão do Instituto Vital Brasil, numa lógica, inclusive, da produção de medicamentos, daqueles que são mais necessários para o conjunto da população. Nesse processo, a gente precisa construir em conjunto, né, com os farmacêuticos, com quem está pensando isso, uma rede de farmácias populares que garantam, né, o acesso da população ao medicamento de forma mais perene, mais permanente e que garanta o direito a partir disso, além da inclusão do profissional farmacêutico na questão das próprias equipes multidisciplinares do SUS e na garantia, inclusive, de pensar a saúde como um todo. Aqui, portanto, tem elementos que estão de acordo com o princípio básico do nosso programa de governo para a área de saúde, que é o fortalecimento do SUS e a utilização de recursos públicos para garantia de direitos. Esses são alguns princípios básicos que nós entendemos como fundamentais nesse processo que a gente está vendo. No mais, é pedir que as pessoas possam, inclusive, o nosso programa é um programa em movimento. A gente chama o programa de movimento, ou seja, é um programa que está aberto à contribuição dos movimentos, dos variados tipos de movimentos sociais, das formas, dos grupos que estão pensando cada política pública. E o nosso programa, apesar de nós estarmos agora
a poucos dias das eleições, ele continuará aberto, porque a ideia é de que ele seja um legado. Se fala tanto em legado nesse momento de mega eventos, o legado do processo eleitoral é, inclusive, ter feito o debate público e o debate político mais amplo para o conjunto da sociedade e deixar esse legado para além desse processo, num programa que esteja a serviço dos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro e que parta dos movimentos sociais. Então eu encerro essa fala fazendo um convite, não só que a gente aqui continue a conversa sobre quais são os desdobramentos do que a gente está falando e o que está faltando e o que precisa ser incorporado no programa, não só na perspectiva dessa eleição, mas no debate futuro da construção de um Rio de Janeiro mais justo, solidário, feliz e saudável, né? Portanto, que é um processo importante para nós no Estado do Rio de Janeiro. Só a luta muda a vida. Tarcísio 50. Muito bom. Eu gostaria agora, dando prosseguimento ao nosso encontro, a doutora Ana Paula Queiroz, é presidente da SBRAF, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, aqui no Rio de Janeiro, e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Ótimo, que bom. Esse microfone. Tem ali. Primeiramente, agradecer aí acho que a iniciativa, né, da diretoria do regional de estar trazendo essas questões, que acho que esse envolvimento na política, né, como qualquer cidadão, é necessário, né? Essa formação do farmacêutico também cidadão e político, acho que é importante. Parabenizar pela sua campanha, venho acompanhando aí a evolução, inclusive o senhor tem saído muito bem Obrigado. Pelo menos da minha visão dos debates, né, bastante conhecedor dos assuntos de modo geral, demonstrou aqui. Eu tenho algumas questões até em relação à educação, porque sou conselheira federal pelo Rio de Janeiro e trabalho também como senhor, como professora. Sou funcionária pública também há mais de 20 anos, como o senhor também não tem aumento há bastante tempo. Como o senhor falou... Deixa eu te interromper, só para explicar, a Ana Paula é conselheira federal pelo Rio de Janeiro, né, e é presidente da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia. Só para explicar. Pode prosseguir. E aí, por isso, alguns questionamentos, por você ser da educação, acho que é uma oportunidade. Em relação à educação, a gente vem tendo um maciço incentivo à formação técnica, né, em detrimento à formação de nível superior, né? Eu queria saber se o senhor tem alguma questão em relação no seu programa em relação a isso. Em relação à saúde, né, de um modo geral, recentemente nós tivemos aí uma medida, uma lei, né, uma proposta de lei, e que depois houve uma medida provisória da presidente, sobre farmácia como estabelecimento de saúde. Eu também queria saber, aqui no Rio de Janeiro nós temos algumas leis que dificultam essa assistência, né, farmacêutica como um serviço de saúde. Sim. E não de comércio, assim como a educação, infelizmente, acho que saúde e educação estão bastante comercializadas, né, mercantilistas nesse ponto. E a outra questão, mais em relação à SBRAF, aí a gente tem a questão das farmácias hospitalares do Estado. Eu sou desse nicho da farmácia hospitalar do Estado do Rio de Janeiro, né? Quem sabe, se Deus quiser, sou funcionária. Em relação a isso, o que o senhor pensa em termos de política de recursos humanos? O senhor falou algumas questões em termos de PCCS e tal, mas a gente vem de uma precarização, né, já há alguns anos da questão do funcionalismo público, né, em detrimento de OS e tudo. Eu queria saber o que o senhor pensa em relação a isso. E em relação também à questão de capacitação, né? A gente sabe também que essa precarização passa não só pelo baixo salário, mas pela qualificação dos profissionais que estão hoje nas farmácias, que tem um pouco a ver com a formação, que também vem sendo precária, né, ao longo desses anos, mesmo depois das diretrizes curriculares. Mas o que o senhor pensa em relação a isso? E se tem alguma proposta para monitoramento... Tem que ver se vai dar tempo do candidato e avaliação, responder todas essas perguntas. Se tem alguma proposta da parte de monitoramento e avaliação, porque o senhor falou aí de revisão das OS, né? Desse processo. Então, elas hoje estão em serviços, né, funcionando,
ditas como a Mil Maravilhas do Mundo, e se o senhor tem alguma proposta para a parte de monitoramento e avaliação desses serviços que hoje são gerenciados sob a gestão desses serviços privados. Tá, peraí. Só isso. Só? Se eu não me engano, você me fez 4 perguntas, mas eu agora não estou lembrando da segunda. A primeira é com relação à questão do ensino técnico e superior. A terceira foi sobre a questão de recursos humanos e tal. A 4 é sobre monitoramento, mas tem uma no meio aqui. Ah, isso. Tá bom. Pode ser que eu então, vamos lá. Então, tem duas coisas, quando você fala de educação, tem duas coisas que a gente tem dito o tempo inteiro e aí cabe para todas as coisas. Primeiro, aquilo que o governo estadual atualmente tem feito, do ponto de vista do ensino técnico, é um aligeiramento e uma precarização da própria formação técnica. Então, mesmo naquilo que a gente discute sobre a formação técnica, há limites. Nós entendemos que, na verdade, a formação deveria ser uma formação politécnica, né? No sentido de que a formação técnica precisa incorporar a formação integral do ser humano, do cidadão. Então, aquilo que o governo estadual, trocando em miúdos, ao investir apenas na expansão dos tais CVTs, é um erro do nosso ponto de vista, porque eles estão apenas pensando numa lógica de formação de mão de obra e, portanto, de treinamento para garantir também, a partir desse ponto de vista, o lucro comercial das empresas, etc. E, portanto, nós dizemos não, o ensino técnico pode e deve se expandir a partir de uma lógica do ensino politécnico amplo e tal. Da mesma forma, você tem o sucateamento da UERJ, o ESO e o ENF, ou seja, as universidades de nível superior que são estaduais estão numa penúria que é um negócio terrível, né? A gente fica só perguntando onde é que o governo gasta dinheiro, porque tudo quanto é lugar que a gente olha, tem precarização, penúria, está gastando dinheiro nas grandes obras, nos grandes projetos, naquele tipo de coisa e não na garantia de direito. Aqui também. Vocês imaginam o que seria você ter, na verdade, um sistema público estadual de educação superior em que você pudesse utilizar as tarefas da questão da política pública utilizando a própria universidade. Por exemplo, no processo de qualificação e formação dos profissionais da educação, você usar os institutos de educação em convênio com a UERJ para fazer o processo de formação e qualificação. Isso também aconteceria com relação a isso que você faz na terceira pergunta, ou seja, a utilização das próprias universidades públicas como espaços para garantir essa questão da capacitação e da formação do servidor que já está, né, portanto, ali. Para nós, esse é um elemento importante. Tem que investir muito no salário, mas também no próprio processo de formação continuada, que é necessário para todos os servidores públicos. O Estado do Rio de Janeiro já teve isso, o que foi, inclusive, a antiga FESP, né, que virou a Fundação CEDERJ, que hoje, na verdade, está fazendo concurso público, e não é, na verdade, uma fundação do servidor público, ou seja, isso, resgatar essa ideia de que você tenha no próprio Estado, no próprio corpo do Estado, uma instituição que pense as necessidades de capacitação e formação do servidor público nas diferentes áreas, é absolutamente interessante de recuperar nessa história. O nosso partido, o PSOL, já partindo para a segunda, é autor, o Ivan Valente, lá em São Paulo, é autor da lei, né? Inclusive da questão da farmácia como estabelecimento de saúde. Portanto, o nosso partido tem a lógica de que é favorável a isso. Infelizmente, a Dilma vetou uma série de elementos, na verdade, com pressão exatamente da lógica comercial das farmácias e desse setor de entender a farmácia como estabelecimento meramente comercial. É muito curioso que aqui no Rio de Janeiro, inclusive, grande parte, uma grande rede de farmácia, esteja na mão do irmão do Jacó Barata e, portanto, entendendo, inclusive, numa lógica em que os interesses encastelados no aparelho de Estado precisam ser enfrentados desse ponto de vista. E aí, para nós, todo apoio e sentido de que no nível estadual a gente deve, né, também trabalhar nessa ideia da farmácia como estabelecimento de saúde e não apenas como estabelecimento comercial, né. Com relação aos recursos, a questão para nós, primeira, e é muito curioso, eu estava na TV Bandeirantes, ia ser sabatinado, logo depois uma jornalista do Metro diz assim: qual é a primeira coisa que você vai enfrentar? Eu disse, saúde. Aí ela, mas é óbvio que eu achei que você ia falar educação. Eu falei, olha só, para educação eu tenho um montão de coisa para falar, mas se tem algo que hoje está num drama, numa situação tão complicada no Rio de Janeiro, é a saúde, precisa ser enfrentada de forma incisiva e imediata, é muito difícil escolher. E qual é a primeira coisa que a gente vai fazer do ponto de vista da saúde? Concurso público. Essa é uma coisa fundamental, precisa abrir concurso público.
Estamos acabando. Precisa abrir claramente a questão de concurso público e abrir um processo de negociação para valorização salarial e de condições de trabalho. Por isso a gente tem dito o tempo inteiro, uma das questões fundamentais para nós é o estabelecimento da database, é a regulamentação da database. Direito esse que existe na Constituição Estadual que nunca foi regulamentado por nenhum governador. Eu cobrei publicamente isso do Garotinho para, inclusive, assumir o compromisso com a database, tenho feito isso relativamente, isso é política de recursos humanos, portanto, de servidor público, com consequência e garantia disso. No final, para nós, a gente acredita na necessidade da radicalização da democracia, no fortalecimento dos conselhos, no fortalecimento e da garantia de autonomia para eles. Nós sonhamos com um Estado em que, em determinados momentos, até mesmo os secretários de cada área possam ser escolhidos pelos conselhos e não pelo próprio governador, o que é um negócio a ser pensado. A gente já assume o compromisso que no final do primeiro ano de mandato o secretário de Cultura será escolhido pelo Conselho Estadual de Cultura. Queremos discutir isso com o pessoal da saúde. Quem sabe a gente pode discutir inclusive isso. Portanto, quando você me pergunta sobre monitoramento, a minha resposta vai além. É claro que nós vamos ter que garantir a questão do monitoramento, mas fundamental para nós é a transparência e a radicalização da democracia, que as políticas públicas, você tenha mecanismos de controle social sobre as políticas públicas nas diversas áreas. Então, nesse processo, para nós há um processo de transição para chegar ao fim das OS e há, na lógica, não só o processo de escolha e de eleição dos diretores de hospitais, dos equipamentos, que você possa ter, inclusive, com os servidores da área, com os usuários, pensar o processo de radicalização da democracia também nesses espaços e os mecanismos de conselho, controle social e garantia de que o poder não pode estar restrito aos gabinetes e palácios, mas tem que estar em discussão o tempo inteiro. Isso, para nós, é um processo pedagógico que pode levar à transformação da realidade. Obrigado. Muito bem. Professor Liporage está aqui representando a ABF, Associação Brasileira dos Farmacêuticos. Boa tarde. Eu sou José Liporage, farmacêutico, mas também ex-aluno do Pedro II, ex-presidente da Associação Brasileira de Farmacêuticos, que em 20 de janeiro completa 99 anos, é uma das entidades mais antigas que nunca interrompeu a ação. Mas o que eu gostaria de perguntar tem até a ver já com a sua resposta agora. Eu gostaria de saber que eu sempre aprendi no Pedro II a ser ativista do controle social. Então, desde a minha época do Pedro II, sempre lutei para que a sociedade possa saber o que é melhor para ela. Então, eu gostaria como que a gente pode fortalecer os membros do Conselho de Saúde em todas as esferas, como a gente pode realmente empoderar cada cidadão desse país para ele saber que ele é responsável, ele pode ser responsável se ele desejar e mostrar as soluções dentro da saúde. Obrigado. Ótimo. Deixa eu tentar falar aqui o que eu acho que tem duas coisas. Tem uma parte desse processo. Bom, primeiro, que bom estar falando com um ex-aluno do Colégio Pedro II. Tenho muito orgulho de ser professor do Colégio Pedro II. Eu não fui aluno do Colégio Pedro II aqui, mas eu sou nascido e criado em Petrópolis, a cidade, e fui aluno do Colégio Estadual Dom Pedro II. Eu fico brincando que era o destino escrevendo aí por linhas tortas, depois eu vim ser professor do Colégio Pedro II. Eu tenho muito orgulho de estar lá e eu sei que todo aluno do Pedro II se sente muito orgulhoso de ter sido aluno daquele colégio. E aí eu queria começar com isso. Há um processo necessário de educação para isso, que eu acho que, por exemplo, grande parte do dinheiro de propaganda que os governos usam, gastam para falar, olha como eu faço coisa maneira, olha como eu sou bom, olha como eu ajudei. A gente devia estar usando esse dinheiro de propaganda para fazer coisas desse tipo. Você sabia que existe um Conselho Estadual de Saúde? Você sabia que existem os conselhos de saúde em que você, usuário do sistema, pode e deve participar? Você sabia? Tem algo que é importante quando a gente pensa num Estado a serviço, não da própria promoção e da perpetuação de você no poder, mas a serviço do conjunto da população, que é isso, de utilizar inclusive os espaços que o Estado tem como espaços de propaganda também para pedagogicamente dizer que as pessoas venham, participem com a gente. Então, tem um lado do processo, que é um lado do processo que dá ciência às pessoas sobre a existência desses mecanismos de controle social, de transparência pública e de participação da sociedade civil diante do aparelho de Estado. O segundo é na política concreta e imediata. O compromisso que a gente assume é nenhum conselho será cooptado, nenhum conselho será... os conselhos terão autonomia para
discutir, debater, pensar as políticas, fazer o seu papel de fiscalizador e de propositor de políticas públicas com toda e completa autonomia. Nós queremos diminuir o peso do Estado, estrito sensu, no Conselho, para que ele tenha cada vez mais a voz dos usuários, dos profissionais da área, das associações, e que os conselhos possam ser elaboradores de síntese de políticas públicas e que o Poder Executivo seja aquilo que o nome diz, executor dessas políticas públicas. Para nós, portanto, todos os conselhos precisam ser absolutamente valorizados. Nós sonhamos com um momento em que, por exemplo, o orçamento seja orçamento participativo mesmo, em que você tem inclusive espaços de assembleias populares decidindo o orçamento. Mas esse processo de construção passa como um degrau, como uma passagem pela valorização dos conselhos, que nos ajudarão desde o início a avaliar o orçamento que existe, a propor, a realocar, a pensar a alocação inclusive dos recursos e elaboração das políticas públicas. Portanto, para nós, os conselhos são espaços fundamentais de radicalização da democracia. Tá? Eu acho que é isso. De um lado, a educação, de outro lado, o compromisso de que os conselhos terão autonomia e serão valorizados e terão sua instalação, suas condições para funcionar, garantidas pelo poder público, porque é de lá que deve emanar uma série de partes, muito daquilo que é o poder que a gente imagina. Eu não quero ser governador para concentrar poder, eu quero ser governador para que o poder esteja distribuído e junto com a sociedade civil. A gente não vai governar para as pessoas, a gente quer governar com as pessoas. Para nós, essa é uma mudança de postura fundamental. Legal. Professor, o senhor gostaria de fazer um pequeno intervalo para ir no banheiro, beber uma água? Não, tranquilo? Eu vou pedir para a jornalista, tem uma pergunta que foi passada pelo presidente da Ascoferj, Associação das Farmácias, né, do Comércio Farmacêutico no estado do Rio de Janeiro. Pois não. Boa tarde novamente, professor. O senhor vinha falando anteriormente, logo na abertura, o senhor estava falando sobre a questão do ICMS, né? Sobre como é feito o gasto, como o Estado gasta o ICMS na economia, né? E a pergunta dele tem a ver com o projeto de lei 3016 desse ano, 3016 de 2014, e ele fala o seguinte: encontra-se tramitando hoje na LERJ e propõe a inclusão do medicamento na cesta básica, reduzindo de 19% para 7% de ICMS. Qual a sua opinião sobre esse projeto e se o senhor concorda com essa proposta? Vamos lá. Nós temos conhecimento de que os medicamentos hoje fazem parte, eles compõem uma parte muito grande dos gastos de cada família com saúde. E que isso, na verdade, recai de forma muito pesada, inclusive, sobre as classes mais populares. De que a gente precisa ter mecanismos de reduzir esse custo, de garantir o acesso das pessoas ao medicamento. Para nós, isso portanto, uma lógica básica. Desse ponto de vista, a redução de ICMS pode ter sentido, desde que ela garanta a redução do preço do medicamento e não apenas o aumento do lucro das farmácias. Então aqui, qual é a lógica para a gente? Se a gente garante, do ponto de vista das farmácias, uma contrapartida em que isso vai realmente incidir sobre o preço e, portanto, garantir que esse peso no orçamento das famílias diminua, para nós somos favoráveis. O que nós não podemos é garantir uma lógica de redução do ICMS com a manutenção do preço do medicamento. Nosso caminho da política pública mais geral é o ponto de vista da questão do medicamento como parte daquilo que é direito do cidadão e, portanto, que não deveria estar vinculado à lógica do mercado e da farmácia como estabelecimento comercial. Mas nós não negamos a necessidade, a existência e de que, portanto, neste momento, a redução do ICMS é um bom debate. Isso é um bom exemplo de como é que a gente quer fazer o debate com a Assembleia Legislativa. Nós queremos discutir com a Assembleia Legislativa toda e qualquer redução de ICMS, como é que ela se casa com essa política de justiça fiscal que eu falava no início. E ouvir, inclusive, das associações e dos setores que discutem isso, qual é a contrapartida necessária para garantir que esse tipo de redução desonere o bolso do trabalhador e não apenas amplie o lucro das farmácias. Para nós, essa é a discussão importante. Perfeito, obrigado mais uma vez. Doutora Aline Coppola Nap é presidente
da ANFARMAG, Associação Nacional das Farmácias Magistrais, farmácias com manipulação, vai fazer a pergunta. Boa tarde, professor Tarcísio. Claro. Eu não tive a honra de estar no Pedro II, mas me formei na UFT. Vou mais ou menos pela mesma linha que foi a pergunta da Ascoferj, é a desoneração tributária. A ANFARMAG, né, que é a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, ela aqui no Rio tem 753 empresas, todas pequenos empresários, com no máximo 5 funcionários, mas no Brasil 7.500 empresas. E o que mais nos aflige é justamente essa coisa do ICMS, né? Nós temos o ICMS mais caro do país. Nós compramos insumo, por exemplo, em São Paulo, onde é 12, e agora aqui no Rio é 19. E ficamos nesse impasse. Por isso que os medicamentos, produzimos medicamentos mais baratos para a população, sim. É a farmácia que presta assim, a maior assistência farmacêutica, porque o farmacêutico está presente sempre. Na sua grande maioria são os farmacêuticos, os proprietários. Sim. E eu gostaria de saber do senhor, o que o senhor acha, não é para aumentar lucro de empresário, mas diminuindo esse ICMS, sim, nós teríamos melhorar, inclusive, o acesso da população, porque nós temos programas básicos para hipertensão, diabetes, eu sei disso tudo. Mas eu fui proprietária por 29 anos, e durante 29 anos eu escutei, com a receita na mão, qual deles é o mais importante, farmacêutica, qual daqui eu levo. Ele não podia levar todos os medicamentos. Ótimo, ótima a tua colocação. Me permite, inclusive, esclarecer melhor o que eu acabei de falar, que pode ter sido, por causa do tempo, de forma muito rápida. O que me preocupa, às vezes, é, por exemplo, a gente assiste, e não precisa ser um especialista nisso, do ponto de vista das farmácias, não da farmácia das farmácias de manipulação, mas a gente assiste a um processo de oligopolização das farmácias no questão do Rio de Janeiro, das chamadas redes. Isso é um processo que a gente vem assistindo na última década e meia, e que está se acelerando. Então a nossa preocupação é que, à medida em que isso aconteça, na verdade você tenha um processo que a gente já viu assistir com outros setores do ponto de vista do comércio. Para nós, e isso eu disse inclusive na FEComércio, num debate lá na FEComércio, para nós o que acontece? Onde é que a gente discute inclusive a dinamização da economia no estado do Rio de Janeiro? Apostando no pequeno produtor, no pequeno comerciante, no pequeno empreendedor, que normalmente são aqueles em que tem menor custo e menor custo socioambiental, e muitas vezes são aqueles que precisam de maior apoio. E aí, do nosso ponto de vista, é isso, ou seja, a descrição que você faz aqui, isso tem acordo completo com a nossa política, ou seja, isenção de ICMS para que a pessoa tenha mais acesso à medicação, isso tem pleno acordo. Precisa ter alguma lógica de controle exatamente para que, no caso das redes, elas não se aproveitem disso para aumentar os seus lucros. No caso, entendeu? Essa para nós é uma questão importante. E aí, da mesma forma que a gente... porque a gente não pode deixar, e quando a gente diz que a vida tem que estar acima do lucro, o medicamento é fundamental, às vezes, para a preservação da vida, num momento em que essa vida está sob qualquer tipo de ameaça, ou ameaça menor ou maior, mas há uma ameaça, e, portanto, o acesso ao medicamento é o acesso à saúde nesta situação. E, portanto, a gente não pode impedir, né, a gente não pode impedir que a população tenha acesso a isso. Desse ponto de vista, a redução de ICMS para nós tem todo o acordo, porque ela vai baratear o valor daquele medicação para o consumidor final e garantir que o pequeno comerciante, que é aquele que detém uma farmácia, que tenha 5, 6 empregados, continue a produzir, continue a vender, tenha a sua garantia, o seu direito. Para nós isso tem todo o pleno acordo, tá bom? Completo. Nada. Perfeito. Agora, para encerrar essa tarde aqui, democrática, eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio, ele é assessor da diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Opa, boa tarde. Boa tarde. Voltando no assunto das OS, né, eu acho que elas hoje são uma grande decepção, tanto para a população, que é o usuário final, que não consegue um atendimento de qualidade com elas, e também para o próprio profissional de saúde, uma vez que ela submete esses profissionais a um contrato de trabalho que muitas vezes não é o ideal. Há algum planejamento, no caso de, tirando essas OS, um plano de carreira para esses profissionais, esses que já estão empregados na OS, como ficaria a situação deles
Tá. E também se há uma forma legal de tirar essas OS. Então, por isso é que a gente diz que é um processo de transição, ou seja, nós não estamos dizendo que vamos acabar com todas as OS e fechá-las e fechar todos os equipamentos que hoje estão administrados por OS. Não, eles vão continuar em funcionamento, todos e todas que estão empregados pelas OS continuam empregados por conta desse processo de transição que vai acontecer. Nós vamos fazer uma auditoria nos contratos existentes, cobrar que aquilo que está sendo, né, comprometido com o contrato seja cumprido, ter todo o controle da fiscalização do dinheiro público que está sendo repassado e garantir, portanto, que nem o dinheiro público vá pelo ralo e nem que a população deixe de ter o atendimento. Desse ponto de vista, a gente começa a fazer um processo de realização de concursos públicos, de retomada do controle do planejamento do Estado. Isso vai levar um tempo ainda. E aí isso significa que aquele profissional que hoje está na OS tem a chance e a oportunidade de fazer um concurso público e se transformar em funcionário, né, e, portanto, em servidor público estatutário. E aí ele tem a carreira. Porque nós não podemos, e isso é um dos grandes problemas da OS, a lógica, inclusive, da administração da carreira daquele profissional que está lá, não está sob responsabilidade do Estado, mas sim sobre a própria OS. Em nome de uma suposta desburocratização, o que, na verdade, a gente tem é o aumento da exploração do trabalho e da lógica da perda de direitos e da perda de controle sobre o que se faz com saúde pública. O que acontece, por exemplo, com aquele laboratório de imagem ali na frente da Central do Brasil é típico disso, né? Ou seja, a OS que controla aquele equipamento é a Facility, que tem vários e vários problemas, é ligada à Facility. A Facility, por sua vez, ela é na origem uma empresa de limpeza, e ela tem que contratar uma outra empresa que entende de exames de imagem para administrar realmente aquele equipamento. Por sua vez, portanto, a gente tem um processo de terceirização, agora já estamos na quarteirização. Essa empresa quarteirizada precisa contratar uma outra de limpeza, que por sua vez é a Facility. Ou seja, né, olha como a coisa funciona. É uma OS vinculada à Facility que administra aquele equipamento, mas ela contrata uma outra empresa que tem o know-how para isso, e essa empresa contrata a Facility, que é o know-how dela de limpeza. E no final das contas, o dinheiro que é público está saindo por esse ralo para pagar uma empresa privada de limpeza, que na verdade está como OS de saúde. Isso é um caos. E não precisa ser, qualquer pessoa do ponto de vista da administração pública vai entender isso. Que hoje você tem num mesmo hospital, num mesmo equipamento de saúde, pessoas que são estatutárias, que são da fundação, que são da OS e da empresa terceirizada. 4 formas diferentes que estão ali colocadas. Não há planejamento de administração que dê certo nessa história. Portanto, a gente precisa garantir que aquele trabalhador tenha, inclusive, a chance de fazer um concurso público, ter um plano de carreira, que se discuta isso de forma unificada, que todo mundo se sinta valorizado, e isso vai, na verdade, melhorar o atendimento à saúde para todos e todas. O que não dá, em nome de uma suposta desburocratização, deixar o dinheiro público escoar pelo ralo, numa lógica de que, portanto, um espaço sem qualquer fiscalização e controle público. Ok? Muito bom. Professor, se o senhor permitir, claro. O doutor Liporage, como também é atuante no movimento sindical em defesa dos profissionais de saúde, gostaria de, nessa área, fazer o que será agora a última pergunta. Sem dúvida. Tranquilo. Então, pois não. Desculpe, mais uma vez. Então, gostaria de colocar, assim que o novo governo tomar posse em janeiro, já vai estar em cima do piso regional estadual. Sim. E assim, o piso regional estadual, hoje a maioria dos profissionais de saúde, eu acho que não só os profissionais de saúde, já vê que a dificuldade que é um aumento justo para esses profissionais, para todos os profissionais de maneira geral. E além disso, o que acaba ainda acontecendo? O projeto de lei estadual que coloca o piso regional, ele coloca ainda que o piso regional só vale para onde não existem convenções coletivas. Que se existir convenções coletivas, vale qualquer uma das duas, mesmo que se for piorando a situação do profissional de saúde. Aí eu gostaria de saber como que vai ser a visão do governador, que no final diz se aceita ou não, como podemos fazer para que os profissionais trabalhem de uma maneira, com condições de trabalho e tenham uma vida digna. Então, isso aqui parte exatamente desse princípio de que nós entendemos
que a própria questão do piso regional, que vale para a iniciativa privada, seja também negociada com os segmentos e os setores dos trabalhadores que estão diretamente atingidos com isso. Ou seja, o nosso entendimento é que é preciso encarar a discussão sobre a valorização salarial de condições de trabalho de todo mundo para garantir o direito, não só daquele trabalhador, mas da população que ele atende. A gente imagina que com concurso público e plano de carreira, a gente inclusive faz com que a valorização desses profissionais possa puxar a valorização deles também do ponto de vista da iniciativa privada. Mas para nós, o piso regional precisa ser discutido com as associações de classe, também com as associações de trabalhadores. O grande problema dessa história do estabelecimento dos pisos, e nós da educação temos passado por isso agora, é quando eles, na verdade, eles acabam sendo um instrumento de achatamento salarial e não de melhoria das condições de salário. Por isso é que a gente precisa inverter a lógica que você acabou de explicar. Precisa garantir que o piso seja piso e não teto. Porque esse é o problema, né? Os pisos que são estabelecidos no Brasil hoje, na verdade, viram como teto. Eu sou professor de história, né? Todo mundo aqui a gente já falou disso. É muito curioso quando a gente vai explicar para um aluno como é que foi o estabelecimento do salário mínimo. Todo mundo acha que o salário mínimo foi uma conquista, é verdade. Mas vamos explicar como é que foi que ele aconteceu? Aí os alunos param e a gente, olha, havia uma proposta que era dos sindicatos patronais e havia uma proposta que era dos sindicatos de trabalhadores. O sindicato dos trabalhadores que faz a proposta naquele momento, ele na verdade era um sindicato de trabalhadores já cooptados pelo aparelho do Estado varguista. Então eles já mostraram uma proposta que era recuada. Mas o que faz o Vargas? Faz a média da proposta dos patrões com dos operários. O que significou o salário mínimo naquele momento? Significou uma forma de achatar o salário, porque o salário mínimo foi visto como teto. Esse é o nosso problema no Brasil, de muita coisa da remuneração dos trabalhadores. Aquilo que é apresentado como conquista porque é mínimo, é utilizado pelos governos ou patrões como é máximo, como teto. Isso é que a gente não pode permitir que faça. Uma política que é dita que é para fazer uma coisa, faz exatamente o contrário dela, limitando e achatando os salários. Como é que a gente reverte isso? A gente reverte isso valorizando então o piso. Temos que valorizar o piso, aumentar o piso e garantir negociações que signifiquem a melhoria das condições de vida de todos os trabalhadores nesse processo como um todo. Tá? Não é isso. Piso não pode ser teto. Bom, vamos encerrar agora o evento, agradecendo bastante o espírito democrático. O Conselho Regional de Farmácia se sente muito honrado, né, com a sua presença aqui e desejamos sucesso aí na eleição. Eu é que agradeço pela atenção dos que aqui vieram, pela atenção daqueles que vão assistir. Agradeço muito ao convite, né, do CRF Rio de Janeiro, agradeço a presença de todas as instituições, associações que estão aqui presentes, de todos os profissionais. Estamos chegando ao finalzinho de uma campanha que foi muito bonita, que foi feita de peito aberto no sentido de um programa que a gente acredita e que a gente quer continuar construindo para o Rio de Janeiro com todas e todas. Nós acreditamos que o Rio de Janeiro pode ser muito mais justo, muito mais solidário, muito mais feliz, muito mais saudável. E para isso a gente precisa resgatar as pessoas, a crença que elas precisam ter de que a política existe para transformar a vida das pessoas e não para manter a situação como está. É nisso que acreditamos, é nisso que a gente espera que as pessoas que depositem o voto no 50, o número é 50, na urna nesse domingo, que acreditem também. Nada deve parecer impossível de mudar, nada deve parecer natural, só a luta muda a vida. Tarcísio 50. Muito obrigado.